Boa noite, irmãos. Graça e paz. Estamos começando o nosso estudo bíblico desta quinta-feira. Nós estamos convocando os amados irmãos para a gente continuar o nosso estudo sobre a pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo. Bem, queridos, a gente viu na quinta-feira passada a primeira parte desse tópico, o Espírito Santo no Novo Testamento. Então, quinta-feira, nós vimos a parte 1, hoje nós vamos ver a parte 2, dando continuidade ao nosso estudo sobre o Espírito Santo no Novo Testamento. Nós hoje vamos dar uma observada nesse subtópico aí, o Espírito Santo depois do Pentecostes. Lembrando que na quinta-feira a gente estudou a parte 1 do Espírito Santo no Novo Testamento, observando aí a atuação do Espírito Santo nos evangelhos, né, principalmente no ministério de Jesus, nos discípulos e até o dia de Pentecostes. Agora nós vamos ver o Espírito Santo a partir do Pentecostes, depois do Pentecostes, a parte 2 do nosso tópico sobre o Espírito Santo no Novo Testamento. Nós vamos fazer uma divisão do nosso estudozinho desta quinta-feira em 3 partes. Né? A primeira parte, nós vamos ver quando o Espírito Santo foi dado aos discípulos, e aí a gente vai entrar um pouquinho sobre o dia de Pentecostes. Segundo tópico, nós vamos ver por que o Espírito Santo foi dado aos discípulos, porque no sentido de objetivo, né? Para quê? E o terceiro tópico, qual foi a atuação do Espírito Santo na igreja? Então, estas são as divisões do estudo de hoje. O Espírito Santo no Novo Testamento, parte 2, o Espírito Santo depois do Pentecostes. Então, vamos para o nosso estudozinho a partir de agora, efetivamente, ok? O versículo-chave que a gente vai utilizar hoje para o nosso estudo está em Atos, capítulo 1, e o versículo 8 é um texto muito conhecido que diz assim: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Queridos, com o estudo de hoje, nós poderemos verificar que Deus passou a se relacionar de uma maneira especial com o seu povo depois que o Espírito Santo foi enviado no dia de Pentecostes. Então, o Espírito Santo, ele veio no dia de Pentecostes para permanecer com a igreja e para habitar no crente, coisa que não acontecia no Velho Testamento. Então, o Espírito Santo veio, enviado por Jesus e pelo Pai, no dia de Pentecostes, e ele veio para permanecer com a igreja e habitar no crente. Então, nós iremos observar, né, ao final desse estudo, maneira especial de Deus se relacionar agora, através do Espírito Santo, que foi enviado no dia de Pentecostes, que veio para permanecer com a igreja e habitar em cada um de nós. Introduçãozinha. Então, depois da sua morte e ressurreição, Jesus ele ordenou aos discípulos que ficassem em Jerusalém até que recebessem os
o Espírito Santo. Então, essa ordem de Jesus a gente pode observar em Lucas 24, 49, Jesus dizendo que os discípulos ficassem em Jerusalém até que recebessem o Espírito Santo. É o que diz o texto, 24, 49 de Lucas. E eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Promessa que está lá, né, em Joel, capítulo 2. Permaneçam, pois, na cidade, em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Até que vocês recebam o Espírito Santo. Bem, queridos, mais tarde, ao subir aos céus, Jesus estava se despedindo dos discípulos, né? Despedindo dos seus seguidores. Então, mais tarde, ao subir aos céus, novamente Jesus mandou que os discípulos ficassem em Jerusalém até que fossem batizados com o Espírito Santo. Isso está em Atos capítulo 1 e o versículo 5 diz assim, palavra de Deus. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então, antes de subir ao céu, né, naquele momento que Jesus estava se despedindo dos discípulos, ele diz, fiquem em Jerusalém até que de lá, do alto, venha o Espírito, até que vocês sejam batizados com o Espírito Santo. E ele diz, dentro de poucos dias. No dia de Pentecostes, essa promessa que Jesus fez, ela foi cumprida lá em Atos, capítulo 2 e o versículo 4, né? Essa promessa de enviar o Espírito Santo e serem batizados com o Espírito Santo aconteceu. Atos 2:4 diz, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Aí nós temos o cumprimento da promessa de enviar o Espírito Santo sendo realizado no dia de Pentecostes, ok? Quando foi que o Espírito Santo foi dado aos discípulos? Exatamente, como a gente viu, no dia de Pentecostes. Então, está registrado no livro de Atos, capítulo 2, versículo 1 até o versículo 4, que diz assim, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Então, o Espírito Santo é dado neste momento, ou seja, no dia de Pentecostes. Vamos falar sobre o dia de Pentecostes, né? No Velho Testamento, a festa de Pentecostes, que foi o dia em que Deus enviou o Espírito Santo, a festa de Pentecostes comemorava o início da colheita. Em Números, capítulo 28, verso 26, a festa de Pentecostes é chamada de Dia das Primícias, ou seja, o Dia dos Primeiros Frutos, e também é chamada de Festas das Semanas. Então, Pentecostes, Dia das Primícias, Primeiros Frutos, Festa das Semanas, se referem à mesma festa, né? Festa de Pentecostes. Números 28, 26 está registrado o texto que diz, vocês terão também santa convocação no dia das primícias, quando trouxerem oferta nova de cereais ao Senhor durante a festa das semanas. Não façam nenhum trabalho nesse dia. Então essa era a festa de Pentecostes. A gente vai ver que depois ela vai receber o nome de Pentecostes, mas era chamada de Dia das Primícias ou Festa das Semanas.
A festa das semanas, ficou conhecida também como Pentecostes, do grego quinquagésimo, porque ela era comemorada no dia seguinte ao sétimo sábado depois da Páscoa, perfazendo então 50 dias. Então essa festa acontecia 50 dias após a Páscoa. Era comemorada no sétimo sábado, né? No dia seguinte, aliás, ao sétimo sábado, depois da Páscoa, fazendo aí 50 dias, por isso que recebeu também o nome de Pentecostes, né? Vem de 5, né? Quinquagésimo, fazendo referência aí aos 50 dias que ocorria para essa festa depois da Páscoa. Bem, o dia de Pentecostes, quando veio o Espírito Santo, foi um dia de primeiros frutos. É o início da colheita de Deus, que será completada quando Jesus voltar à terra. Então, Pentecostes é os primeiros frutos, é o início da colheita de Deus. Vai ser completada quando Jesus voltar até a terra. Né? Então, observado em Atos 2, 41, diz aí, ó, Atos 2, 41, então, depois daquele sermão de Pedro, né, o discurso de Pedro, houve essa colheita de almas extraordinária no dia de Pentecostes. Então, os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Então, Pentecostes, né, quando veio o Espírito Santo, foi o dia dos primeiros frutos, foi o início da colheita de almas que Deus estará fazendo e será completada quando Jesus retornar até a terra. O dia de Pentecostes também marcou o início da era do Espírito Santo, os novos tempos do relacionamento de Deus com seu povo, que o apóstolo Paulo afirma ser o ministério do Espírito, inaugurado por Jesus, conforme a gente observa em 2 Coríntios, capítulo 3, versos 7 a 8. Então, Pentecostes veio também dar início à era do Espírito Santo, um novo relacionamento de Deus com o seu povo. E o apóstolo Paulo chama esse novo relacionamento, esses novos tempos, de ministério do Espírito Santo. Olha aqui que diz o texto, 2 Coríntios 3, 7 e 8, diz: E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória a ponto de os filhos de Israel não poderem fixar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que fosse uma glória que estava desaparecendo, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Então, o apóstolo Paulo aqui está fazendo essa relação, né, entre a antiga aliança, gravada em letras de pedra, trazida por Moisés. Ele chama aqui de ministério da morte, mas ele fala aqui, né, como não será de maior glória o ministério do Espírito Santo, ou seja, essa nova era, esse novo momento de relacionamento com Deus, de Deus com seu povo, através do Espírito Santo que veio para ficar com a igreja e veio para morar dentro de cada cristão, de cada crente em Cristo Jesus. Tópico 2 do nosso estudo: por que, no sentido de objetivo, né? Por que o Espírito Santo foi dado aos discípulos? Para que o Espírito Santo foi dado? Com que objetivo o Espírito Santo foi dado aos discípulos? Vamos dar uma olhadinha aqui. Atos 1:8, que foi o nosso texto áureo, né? O nosso texto básico, ele já falou lá, né? A gente já viu esse texto em Atos 8, mas já recebereis poder, né, ao descer sobre vós o Espírito Santo. Em Atos 1:8, Jesus falou aos discípulos que eles receberiam o Espírito Santo e este os ajudaria a serem suas testemunhas em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ou seja, os discípulos
receberam poder do Espírito Santo através da presença do Espírito Santo nas suas vidas para continuar a missão de Jesus. O Espírito Santo veio para ajudar os discípulos, os crentes em Cristo Jesus, a serem testemunhas de Jesus, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra, ou seja, para continuar a missão de Jesus Cristo. Atos 9:31 também fala sobre isso aí, né? Dizendo: assim a igreja tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando-se no temor do Senhor, e no consolo do Espírito crescia em número, ou seja, o Espírito Santo veio equipar a igreja, os discípulos, para que eles pudessem continuar a missão de Jesus, pudessem ser suas testemunhas, levando o Evangelho até os confins da terra. E a gente observa como isso estava sendo feito, porque a igreja ela crescia em número na Judéia, na Galiléia e na Samaria, através do consolo, do temor, do poder do Espírito Santo. Ponto 3. Esse ponto vai ser um pouquinho mais longo, né? Diz aqui: qual foi a atuação do Espírito Santo na igreja? Como é que foi essa atuação do Espírito, a obra do Espírito Santo na igreja a partir do Pentecostes, depois do Pentecostes? Vamos dar uma olhadinha aqui. Primeiro, o Espírito Santo deu coragem aos discípulos. Atos 4, 18 a 20. Chamando-os, ordenaram-lhes que de modo nenhum falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: os senhores mesmo julguem se é justo diante de Deus ouvirmos antes aos senhores do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Aqui nós temos os líderes judaicos, né, repreendendo os discípulos, né, e, de uma certa forma, os ameaçando, né, que eles não falassem novamente no nome de Jesus, mas com a ousadia e coragem dada pelo Espírito Santo, os discípulos disseram: é melhor obedecer a Deus do que aos homens. Não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos, né? Uma coragem que Deus deu aos discípulos que antes eles não tinham, porque eles estavam trancados, né, no cenáculo com medo dos judeus e das autoridades religiosas. Mas quando o Espírito veio, essa coragem invadiu a vida dos discípulos. Então o Espírito Santo ele deu coragem aos discípulos. Ponto 2. O Espírito deu poder aos discípulos para operar milagres. Atos 3, 4 a 8, nós temos esse texto. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olhe para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, levante-se e ande. E pegando na mão direita do homem, ajudou-o a se levantar. E imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram e, dando um salto, ficou em pé, começou a andar e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Aqui é o relato da cura daquele coxo que ficava, né, em uma das portas do templo mendigando, e quando Pedro e João foram ao templo para orar, ele pediu uma esmola. Pedro e João então dizem: olha, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e ande. E aquele homem ficou curado. Então o Espírito Santo deu poder aos discípulos para eles operarem milagres. Ponto 3. O Espírito habilitou os discípulos para pregar a palavra de Deus. Nós temos aí o texto de Atos 7 e Atos 8, 4 a 6,
O texto de Atos 7, que é o texto, todo o capítulo 7, é o sermão de Estevão. O sermão que Estevão ele pronuncia diante das autoridades do Sinédrio, né, as autoridades judaicas, diante do povo, e a sua sabedoria é tão grande, a sua eloquência é tão grande que eles não suportam a sabedoria de Estevão, né? Eles rangem os dentes, ele tapa os ouvidos, e arrancando então Estevão, eles o apedrejaram. Então, nós temos aí esse exemplo, né, de o Espírito Santo capacitando, habilitando os discípulos, e aqui no caso de Atos 7, Estevão, que era um diácono, a pregar o Evangelho. Atos 8, 4 a 6, a gente tem aqui a expressão de Filipe, que também era outro que estava anunciando a Jesus, né? Diz assim: enquanto isso, os que foram dispersos, né? Surge uma perseguição à igreja em Jerusalém, e aí o texto diz: enquanto isso, os que foram dispersos por causa da perseguição iam por toda parte pregando a palavra. Olha aí, pregando a palavra. Filipe foi à cidade de Samaria e anunciava Cristo ao povo dali. As multidões, unânimes, davam atenção às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele fazia. É interessante esse texto porque ele pega os dois pontos, né? O 3.2, que é o Espírito Santo deu poder os discípulos realizar milagres, com esse ponto 3, que o Espírito Santo habilitou os discípulos a pregar a palavra de Deus. Então a gente vê aqui Filipe pregando a palavra de Deus, as pessoas dando atenção às coisas que Filipe dizia, ouvindo a Filipe e também vendo os sinais, né, os milagres que ele fazia. Por quê? Porque eles estavam habilitados pelo Espírito Santo para pregar a palavra de Deus. 3.4, o Espírito Santo dirigiu as decisões da igreja. As decisões que a igreja teve que tomar diante das dificuldades do começo da caminhada, o Espírito Santo dirigiu a igreja nessas decisões. Vamos dar uma olhadinha aqui alguns exemplos. Primeiro nós temos no Concílio de Jerusalém, Atos capítulo 15, versículo 28 até o 29, diz assim: pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês maior encargo, além destas coisas essenciais, que vocês se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e da imoralidade sexual. Se evitarem essas coisas, farão bem, passem bem. Então, o contexto aqui é que o evangelho estava sendo pregado também aos não-judeus, aos gentios. Eles estavam se convertendo. E algumas pessoas estavam impondo a esses não-judeus que eles precisariam, então, cumprir toda a lei de Moisés, assim como os judeus cumpriam. E isso trouxe uma discussão na igreja, porque muitos achavam que os gentios não eram obrigados a guardar os preceitos da lei judaica. Então houve essa primeira dificuldade, né? Se os gentios tinham que guardar a lei para serem admitidos na igreja, serem salvos e serem membros da igreja de Jesus. Então houve esse concílio de Jerusalém e lá eles decidiram isso. E observem que a decisão que eles tomam, né, no começo ele diz: pois pareceu bem ao Espírito Santo. Então o Espírito Santo aqui estava guiando aqueles homens para tomar essa decisão. Qual foi a decisão? De não impor aos gentios, aos não-judeus, um maior encargo, além dessas coisas essenciais. Então, as coisas essenciais que os gentios deveriam observar, deveriam evitar, seriam abster-se das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne de animais sufocados e da imoralidade sexual, que eles evitassem essas coisas. Então aqui a gente está observando o Espírito Santo guiando e dirigindo, né, os discípulos na igreja a tomar as decisões que eram necessárias. Ponto B.
O Espírito Santo separando Paulo e Barnabé para a obra missionária. Observe Deus orientando as decisões da igreja, né? O Espírito Santo. Atos 13, 1 a 3 diz o texto: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio, de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo as mãos sobre eles, os despediram. Então, nós observamos aqui claramente o Espírito Santo orientando, né, a igreja com relação à obra missionária, e no caso aqui separando Paulo e Barnabé para serem missionários, para pregarem a palavra de Deus, a obra que os tinham chamado, que era para anunciar o Evangelho em outras regiões. Letra C, o Espírito Santo também dirigiu aí Paulo nas suas viagens missionárias. Atos 16, 6 a 10, a gente encontra esse relato muito interessante, observando nesse relato que o Espírito Santo estava guiando e orientando, dirigindo, né, Paulo nas suas viagens missionárias, onde ele deveria ir, onde ele deveria pregar, a região que ele deveria evitar. A gente observa isso aí nesse texto de Atos 16, 6 a 10. Diz assim: e percorreram a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo, olha aí, de pregar a palavra na província da Ásia. Chegando perto de Mísia, tentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito Santo, mais o Espírito de Jesus não o permitiu. Os nomes que era dado também ao Espírito Santo, né? O Espírito de Jesus aí, né? O Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, foram a Troade. À noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe rogava, dizendo: passe a Macedônia e ajude-nos. Assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Observe que é interessante. Paulo tenta pregar o Evangelho na província da Ásia, mas eles são impedidos pelo Espírito Santo. E depois, através dessa visão, né, onde esse homem, esse varão diz: passa a Macedônia e ajuda-nos, eles concluíram então que o Espírito, que Deus estava chamando e guiando eles para anunciar o Evangelho, não na Ásia, mas na Europa, que a Macedônia pertencia, né, à região da Grécia, que estava, né, a Macedônia, que ficava ali ao norte da Grécia, nordeste da Grécia, pertencia então ao continente europeu. Então, o Espírito Santo impede Paulo de pregar o Evangelho na Ásia e direciona Paulo para pregar o Evangelho na Europa, na Macedônia. Ok? Então a gente observa aí esse texto, né, o Espírito dirigindo Paulo nas suas viagens missionárias. Momento ponto D. O Espírito Santo estava orientando na escolha de diáconos e presbíteros, ou seja, dos oficiais das igrejas, Atos 6, 3 a 5, e Atos 20, verso 28, a gente dá uma olhadinha nesse texto. Atos 6, 3 a 5. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço diaconal. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a todos. Então, elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Então, a gente observa aqui o Espírito Santo orientando,
na eleição e na escolha dos diáconos, aqueles que iriam estar responsáveis pela ação social na igreja, né, na igreja primitiva, né, que eles eram aqueles que seriam responsáveis de servir as mesas daquelas pessoas necessitadas. E o texto de Atos 20, 28 diz o seguinte: o apóstolo Paulo falando para os bispos, né, os presbíteros da cidade de Éfeso, se não me falha a memória, ele diz: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho, no qual o Espírito Santo os colocou. Olha aí, o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Então a gente observa aqui nesse texto de Atos 20, verso 28, que quem colocou esses bispos, esses presbíteros, para pastorear a igreja, quem foi? O Espírito Santo. Então a gente observa aí o Espírito Santo orientando na escolha de diáconos e presbíteros, oficiais da igreja. São os nossos oficiais da nossa igreja, né, da nossa igreja presbiteriana independente. Nós temos como oficiais da igreja os diáconos, diaconisas e os presbíteros, presbíteras. Bem, queridos, ponto 5. O Espírito deu crescimento à igreja. Atos 9, ponto 31. Atos 9, versículo 31. Olha o que é que diz o texto. A gente já leu esse texto. Assim a igreja tinha paz por toda a Judéia, Samaria, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando-se no temor do Senhor e no consolo do Espírito, crescia em número. Ela crescia em número através da ação de quem? Do Espírito Santo. Então o Espírito Santo deu crescimento à igreja. Bem, queridos, nós vemos então no livro de Atos como o Espírito Santo usou homens e mulheres simples para testemunhar de Jesus Cristo. Quando Paulo estava preso em Roma, ele continuava pregando a palavra com toda a intrepidez, conforme a gente observa em Atos 28, 31. Ele pregava a palavra com toda a intrepidez, ousadia. E o resultado foi que muitos dos soldados que o guardavam se converteram. Olha aí, era o Espírito Santo que estava agindo, fazendo a igreja crescer. Filipenses 4:22, o apóstolo Paulo fala sobre isso. Ele diz, todos, quando ele escreve para a igreja em Filipos, que é aquela cidade que eles vão, né, quando tem aquela visão de Troade, que o varão macedônio ele passa, a Macedônia ajuda-nos. Parece que a primeira cidade que eles foram lá na Europa, na região da Macedônia, foi a cidade de Filipos. Ele está escrevendo aqui a igreja dos filipenses, estava na cidade de Filipos, ele diz, em 4:22, todos os santos mandam saudações, especialmente os da casa de César. Quem eram os da casa de César? Esses soldados da guarda pretoriana que guardavam Paulo preso em Roma. Então, mesmo Paulo estando preso, mesmo assim, a igreja crescia, porque era o Espírito Santo que fazia a igreja crescer. Bem, queridos, é impressionante quando a gente observa, né, como a igreja que começou no dia de Pentecostes em Jerusalém, com a descida do Espírito Santo, foi se espalhando, como Jesus havia mandado, indo de Jerusalém até Roma em apenas 30 anos. Depois, ela chegou até os confins da terra. Mas, para isso, precisou, contou e recebeu a ajuda, o poder, a graça, a ousadia, a intrepidez, a direção do Espírito Santo. Que Deus esteja nos abençoando, derramando da sua graça sobre nós. Espero que você tenha aproveitado o nosso estudo dessa noite e que Deus esteja abençoando ricamente a sua vida e que você também possa tomar como exemplos esses homens, essas mulheres que com intrepidez e com o poder, com a unção do Espírito Santo anunciavam a palavra de Deus
e ganhavam almas para Jesus Cristo e eram acrescentadas à igreja pela ação e atuação do Espírito Santo. Quem sabe você não é uma pessoa que pode ser usada por Deus para fazer com que outras pessoas cheguem até Jesus, porque o Espírito Santo habita em você, lhe dá condições, lhe habilita a trazer a mensagem, pregar a mensagem para que essas pessoas possam se reconciliar com Deus e serem acrescidas na igreja do Senhor. Deus te abençoe, meu querido, em nome de Jesus. Vamos orar. Maravilhoso Deus, nós te agradecemos pela oportunidade, ó Pai, que tu nos concedeste, mais uma vez nessa noite de estudarmos a tua palavra. Fica conosco, abençoa o teu povo, nós possamos ser, ó Deus, guiados cada vez mais, orientados cada vez mais pelo teu Santo Espírito. Fica conosco, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu querido, Deus te abençoe, minha querida. Nos encontramos agora no próximo domingo, culto ao Senhor de Santa Ceia, culto especial, primeiro domingo do mês de setembro. Nós estaremos então louvando a Deus, glorificando a Deus e também cercando a mesa do Senhor, participando dos elementos do pão e do vinho. Deus te abençoe e até lá, em nome de Jesus.